sabemos há algum tempo que o mundo está em mudança. Os marcos familiares estão desaparecendo, mas os contornos de um novo sistema global ainda não tomaram forma. Portanto, estamos em um período de transição incerto, instável e, cada vez, mais instável. Os recentes anúncios de tarifas do Dia da Libertação pelo INEA confirmam essa realidade dura. A era da globalização baseada em regras e do livre comércio acabou. Isso marca um ponto de virada profundo. Estamos entrando em uma nova fase nos assuntos globais, uma que é mais arbitrária, protecionista e perigosa. Por quase 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram a âncora para as economias de mercado livre do mundo. Defendeu o livre comércio e os mercados abertos, e liderou esforços para construir um sistema de comércio multilateral. Este sistema, da OMC, inaugurou décadas de crescimento e estabilidade global. Permitiu que o comércio florescesse e tirou milhões da pobreza. Beneficiou o mundo e contribuiu para a própria força econômica dos Estados Unidos. E, objetivamente, os Estados Unidos continuam a desfrutar de um peso econômico inigualável. Na verdade, os UK se recuperaram mais rapidamente do que outras economias avançadas da pandemia de Covid. Avançaram à frente de todos os seus principais concorrentes no mundo industrial avançado. Mas nem todos os americanos se sentem assim em relação à sua economia. Existem cidades esvaziadas no que antes era o próspero cinturão industrial da América. Há trabalhadores cujos empregos desapareceram e cujas rendas estagnaram. Eles acreditam que a economia americana está fundamentalmente quebrada. O descontentamento já era visível nos anos 1990, quando manifestantes interromperam a reunião da OMC em Seattle. As frustrações se aprofundaram após a crise financeira global de 2008 e, mais recentemente, após a pandemia de Covid. Para ser claro, o sistema econômico global precisa de reforma. Singapura e muitos outros têm clamado por mudanças, e temos trabalhado com países e parceiros de mentalidade semelhante na OMC para reformar seus processos. Uma preocupação chave na América é a China. A sensação de que os EOA cederam demais ao permitir que a China ingressasse na OMC e que a China compete de forma desleal, por exemplo, ao subsidiar fortemente suas próprias empresas, impondo barreiras não tarifárias e restringindo o acesso ao mercado para as empresas. Essas preocupações devem ser abordadas dentro do quadro da OMC. Em particular, os acordos comerciais e concessões, que foram feitas no passado quando a China representava apenas 5% da economia mundial, devem ser atualizadas, agora que a China representa 15% do PIB mundial, e se houver erros, eles devem ser resolvidos através do sistema de resolução de disputas da OMC, que é necessário e precisa ser alterado e modificado imediatamente. Mas o que está sendo feito no ZELAR agora não é reforma. Ele rejeita o sistema que criou. Os CCUA impuseram uma tarifa de 10% sobre as importações de quase todos os países. Além disso, aumentaram as tarifas para até 50% para países específicos, especialmente aqueles que gerenciam o uso do comércio com os IPRONs. Segundo o governo, as tarifas impostas são necessárias para corrigir as falhas comerciais dos Estados Unidos. Mas não há realmente nada de errado em gerenciar o déficit comercial. Isso apenas significa que os consumidores americanos compram mais do mundo do que o mundo compra dos Estados Unidos. Além disso, o foco está apenas no comércio de bens. Isso só fornece uma imagem distorcida. Na verdade, os PSATUA gerenciam déficits com muitos parceiros comerciais em serviços, como produção de serviços, educação, agricultura, negócios e comércio. Mas esse fato tem sido amplamente relatado. No caso de Singapura, temos um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Estabelecemos uma tarifa de 0 nas importações dos MSAIWA e, na verdade, gerenciamos um déficit comercial com os MSA,
o que significa que compramos mais deles do que eles compram de nós. Se as tarifas fossem realmente justas, e se fossem necessárias apenas para aqueles com déficits comerciais, então a tarifa para Singapura deveria ser 0. Mas ainda assim, somos penalizados com uma tarifa de 10%. Estamos muito cientes dos movimentos dos IMOIs, especialmente contando com a amizade profunda e duradoura entre nossos dois países. Isso não é uma ação que se espera de um verdadeiro amigo. A Ásia tem uma vantagem com o aumento das tarifas dos iguais. Na região, a China é a que enfrenta mais dificuldades. Tem uma tarifa de 34% aqui. E isso é além do aumento de 20% nas tarifas que foi implementado ao longo de 2 meses e 20% do primeiro governo Trump. Portanto, combinadas, as tarifas do CESLEUR sobre produtos chineses agora são superiores a 60%. No Sudeste Asiático, as tarifas variam de 10% a 49%. Essa força irá intensificar os danos à economia global. Não é uma partilha baseada na capacidade econômica. O capital e os negócios serão cada vez mais perturbados com base em políticas e considerações estratégicas. Alguns membros do Conselho perguntaram sobre o impacto das tarifas em certas indústrias em Singapura. Estamos avaliando a situação com cuidado, mas a dor mais profunda não é o efeito direto que este negócio causa. São as implicações mais amplas para o sistema de comércio global e a economia mundial. Então, deixe-me explicar. Primeiro, os terroristas recíprocos são uma rejeição fundamental das regras da OMC. Um dos pilares legislativos do sistema de comércio multilateral da OMC é o princípio da NMF. Isso significa que a NMF diz: é como dar uma habilidade especial. Na verdade, isso significa que, no mínimo, cada membro das regras deve tratar todos os outros membros das regras de forma igual. Em outras palavras, se um país oferece termos melhores ou remove restrições adicionais para um parceiro comercial, ele deve fazer o mesmo para todos os outros membros da OMC. Existem algumas exceções e isenções à regra da NMF, por exemplo, para permitir acordos de livre comércio. Mas a NMF tem sido há muito tempo uma pedra angular no sistema de comércio multilateral. Ela garante um campo de jogo nivelado, evita a discriminação e permite que países grandes ou pequenos compitam de forma justa no mercado global. Isso ajudou a liberalizar o comércio entre mais de 100 membros da OMC, cada um com seus próprios desafios econômicos, políticos e sociais. O novo regime tarifário dos Estados Unidos é uma homenagem completa ao princípio da NMF. Ele abre as portas para relações comerciais país a país, baseadas em preferências unilaterais. Se outros países adotarem a mesma abordagem que o ZESHRA-IWA, o sistema de comércio baseado em regras se expandirá. Isso causará problemas para todos os países, mas países pequenos como Singapura enfrentarão uma pressão maior, pois tem poder de barganha limitado em negociações entre nações. Assim, as grandes potências buscarão estabelecer regras e corremos o risco de sermos marginalizados e excluídos. Em segundo lugar, a possibilidade de uma guerra comercial global completa está crescendo. Singapura decidiu não impor tarifas de defesa. Fazer isso aumentaria as necessidades de Singapura, mas outros países podem não estar vinculados pelas mesmas considerações e podem ter percepções e pontos de vista diferentes. A China impôs tarifas de defesa sobre produtos do ZEWA. Outros, como a Europa, estão pensando no próximo passo. Há quem pense que a nova data é uma tática de negociação, uma ferramenta de negociação dos EURs para obter decisões em outras áreas. Isso é o que o presidente Richard Nixon fez. Ele impôs uma sobretaxa de 10% sobre importações para forçar a Alemanha e o Japão a ajustar suas finanças. E quando eles o fizeram, a data foi retirada. De fato, há um prazo curto para negociações e para obter concessões dos IPEUR antes que os efeitos de uma data mais alta se manifestem. E talvez seja possível para algumas tarifas mais baixas.
mas precisamos ser realistas. Uma vez que as tarifas são aumentadas, elas geralmente permanecem altas. Revogá-las torna-se cada vez mais difícil, mesmo depois que a justificativa original não é mais válida. Embora alguns anúncios menores acabem sendo feitos, o sucesso gerado por diferentes movimentos acelerará a confiança e o desenvolvimento global. Será muito difícil mudar a qualidade desse status. E, principalmente, não parece que o preço universal de 10% esteja aberto para negociação. Isso parece uma tarifa mínima regulamentada, mesmo com relações comerciais ou acordos de negócios existentes. Além disso, há outras forças que podem conter o ímpeto do terror. Nesse sentido, muitos países europeus estão dispostos a proteger suas indústrias críticas, como carros elétricos, tecnologia verde e semicondutores, da concorrência chinesa. Eles não querem se tornar um local de embalagem para exportações da China ou de outros países. Há também uma força crescente em todo o Ocidente para aumentar suas capacidades de fabricação doméstica e reduzir a dependência de empresas de produção globais, especialmente em indústrias estratégicas. Portanto, este aumento de tarifas pelos EUA pode ser apenas o início de mais aumentos que virão globalmente. E já vimos esse jogo antes. Os EUAs implementaram um aumento tarifário significativo através da Lei Smoot-Hawley em 1930. Muitos países influentes e alguns desesperados com suas próprias restrições e tarifas comerciais. Isso expandiu. De certa forma, os riscos de hoje podem ser maiores. As novas tarifas dos EUA, se totalmente implementadas, são mais altas do que as de Smoot-Hawley. O comércio agora representa uma parte maior da economia americana e global. Os fluxos de capital também estão mais interligados do que estavam naquela época. Existe uma preocupação com a situação do comércio. Terá um impacto mais amplo no mundo. Isso me leva ao terceiro ponto, que é o impacto na economia global. A confiança empresarial e a confiança do consumidor já foram afetadas pelas tarifas. A aprendizagem e o investimento internacional sofrerão. Nossas agências econômicas têm se comunicado com várias empresas e negócios multinacionais após a base tarifária. Mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos com as tarifas estão preocupados com a falta de demanda de seus consumidores. Alguns estão suspendendo novos projetos enquanto compreendem totalmente as implicações das tarifas. Esta é a reação de empresas que estão aqui. Mas tenho certeza de que a mesma dinâmica ocorre nas salas de reuniões em outros lugares. Nos últimos dias, vimos uma reação negativa clara nos mercados globais. É muito cedo para dizer se tudo isso resultará em uma mudança econômica significativa, mas o risco de escassez é claramente crescente. O que é desafiador não são apenas as tarifas em si, que já são prejudiciais, mas o fato de que essa visão protecionista é pouco confiável e instável. O protecionismo já é ruim. Protecionismo instável, ainda pior. As empresas não sabem o que esperar. Muitas pessoas estão esperando, com medo de que mudanças nas regras as deixem com ativos encalhados. E tudo isso cria um ambiente de profunda dor, que pode transformar a economia dos EUAs e global em uma história de dificuldades. Essas consequências vão muito além da economia. Mais países estão se afastando da cooperação e integração mais profunda. Em vez disso, vemos um pensamento que prevalece sobre as decisões, onde cada país está por si só. Há aqueles que estão se preparando para usar meios agressivos ou coercitivos para conseguir o que desejam às custas dos outros. Enquanto isso, as instituições globais estão se enfraquecendo e as normas antigas de cooperação estão se fechando. O impacto principal é a relação entre os EUA e a China. Os Estados Unidos veem a China como um jogador estratégico e ameaçador, que deve ser enfrentado agora, enquanto os EUA ainda têm vantagem.
A China afirma estar pronta para uma guerra tarifária, guerra comercial ou qualquer outro tipo de conflito. Os EURI ameaçaram com uma tarifa adicional de 50% sobre a China, e a China diz que lutará até o fim. Há menos canais para o diálogo, que pode servir como uma regra de ouro para gerenciar relacionamentos. Portanto, se a rivalidade escalar e agravar as relações China-USA, as consequências para o mundo serão severas. Devemos estar preparados mentalmente. O sistema baseado em regras que conhecíamos já está em declínio. A nova era será mais volátil, com vantagens mais frequentes e desconfiança generalizada. Devemos estar preparados para nos levantar e proteger nossos interesses, não importa quão surpreendente possa ser a pressão externa. O que tudo isso significa para Singapura? No curto prazo, esperamos um crescimento global mais fraco, o que significa que a demanda externa por nossos bens e serviços diminuirá. Os setores orientados para o exterior sofrerão mais com o impacto. Isso inclui a manufatura, especialmente segmentos como eletrônicos e semicondutores, ciências biomédicas, que têm uma maior expansão de exportação para os imóveis, viagens e transporte de negócios serão afetados. A incerteza global e o sentimento necessário também afetarão algumas indústrias de serviços, incluindo finanças e seguros. Singapura pode ou não ser afetada este ano, mas não tenho dúvidas de que nosso crescimento será impactado. Nós projetamos um crescimento do PIB entre 1% e 3% para 2025. Em 2025, o MTI está monitorando o crescimento e provavelmente o revisará para baixo. Um crescimento mais lento significará menos oportunidades de emprego e um crescimento salarial menor para os trabalhadores. E se mais empresas enfrentarem esse crescimento, a situação ou mudarem suas operações de volta para o zero, haverá uma escassez e falta de trabalho mais elevada. Por enquanto, as regulamentações anunciadas no orçamento deste ano apoiarão as condições relacionadas a situações que são menos favoráveis. Temos um pacote que compreende regulamentações para famílias e indivíduos. Eles receberão o registro CDC, o registro SG60 e o registro USAFE para ajudar com o custo de vida. E há prioridades destacadas, como o aumento do resgate Comcar para grupos mais impactados. Também apoiamos os trabalhadores através do desenvolvimento no Skills Future. E aqueles que se encontram involuntariamente sem influência receberão ajuda para retornar às suas áreas através do apoio do Skills Future Job Seeker, que começará este mês. Nós também ajustamos as decisões no orçamento para ajudar as empresas. Há regulamentações de apoio a curto prazo através de pagamentos de impostos sobre a renda corporativa, bem como decisões para aumentar sua produtividade e competitividade e para explorar novos mercados. Nossas agências econômicas também estão unindo empresas que foram forçadas a lidar com tarifas para entender suas respostas e ver como podemos apoiá-los e ajudá-los com problemas específicos que eles enfrentam. No entanto, esta situação é simples e pode mudar rapidamente. Portanto, vamos estabelecer uma força-tarefa liderada pelo DPM Gan Kim Yong para ajudar os trabalhadores a lidar com as dificuldades imediatas, melhorar sua presença e se adaptar melhor ao novo ambiente econômico. Além das agências, a força-tarefa incluirá o Centro de Negócios Predadores e NTUC. Continuaremos a monitorar o desenvolvimento de perto. O governo está pronto para fazer mais quando e se necessário. Temos os recursos para fazê-lo devido à capacidade e prudência fiscal que temos mantido por décadas. Neste novo cenário, Singapura deve intensificar nossos esforços para se tornar um ponto de referência no fluxo global e um centro de negócios confiável. Vamos estabelecer relações mais próximas com parceiros ao nosso redor que compartilham nossa crença em iniciar e confiar no comércio. Os Estados Unidos podem ter decidido adotar uma postura protecionista, mas o resto do mundo não precisa seguir o mesmo caminho. Vamos identificar outros parceiros para se juntarem a nós e trabalharem em torno disso,
para garantir a sustentabilidade e manter as partes críticas do sistema multilateral enquanto estabelecemos as bases para um sistema global que pode ser novo e diferente, mas confiável no futuro. E é por isso que me esforcei para reunir e visitar meus colegas em diferentes países. Conversei com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ontem. E tenho algumas outras conferências que ocorrerão na próxima semana. Todos eles estão dispostos a fazer mais com Singapura e a fortalecer nossa preparação econômica, incluindo em novas áreas como a economia digital e verde. Principalmente, vamos fortalecer nossa preparação e integração dentro da ASEAN. No último dia, falei com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. A Malásia também é o presidente da ASEAN este ano. Concordamos em liderar os esforços da ASEAN para tornar nossa região mais atraente e resiliente. Uma reunião especial dos líderes da ASEAN será realizada no final desta semana. Eles discutirão maneiras adicionais para a ASEAN colaborar no fortalecimento das viagens intra-ASEAN e enviar um sinal de poder da ASEAN para o uso econômico da região. Como grupo, a ASEAN continuará a reforçar nossos laços com parceiros com interesses. Nosso palestrante está entrando em um mundo em mudança. A única maneira de Singapura passar por este período de encarceramento é continuar compartilhando, aproveitando nossos recursos, coragem e prioridades. O governo fará tudo para guiar Singapura através das águas turbulentas e garantir que ninguém fique para trás. Manteremos a abertura econômica, nossa sociedade coesa e nossas instituições fortes. Vamos criar novas oportunidades para negócios e investidores. Seremos ousados e decididos quando necessário para garantir que Singapura continue a prosperar. Acima de tudo, colocaremos as necessidades de Singapura e dos singapurenses no centro de tudo o que fazemos. O caminho à frente será mais difícil. A luta é real, mas essa também é a nossa escolha. De muitas maneiras, estamos em uma posição melhor do que há 60 anos, quando nos tornamos independentes. Construímos reservas substanciais como um amortecedor estratégico. Criamos um pacto forte, baseado na resiliência e na confiança mútua. E, acima de tudo, temos a verdade e a resiliência, com integridade e determinação, um espírito indomável que nos guiou através de crises difíceis e nos levará através das que virão. Portanto, senhor presidente, digo a esta casa e ao povo de Singapura, não tenham medo. Agora, mais do que nunca, permaneceremos unidos e solidários. Nossa proximidade vermelha continuará a se destacar. Em um mundo escuro e perigoso, Singapura permanecerá como um farol de estabilidade, propósito e esperança. Obrigado, Senhor.